Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus, que a paz de Cristo venha estar sobre o teu coração nesse dia, amém? Vamos entregar o nosso dia na presença do Senhor, vamos entregar a nossa casa, a nossa família, vamos entregar o nosso coração, vamos entregar a nossa mente ao Senhor. Nessa manhã eu quero compartilhar com você uma palavra, nessa manhã eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica que se encontra no livro de Samuel. Quero falar do profeta Samuel. Você conhece o profeta Samuel? Você conhece a história do profeta Samuel? E eu quero trazer algumas características desse profeta. Eu quero trazer para o dia de hoje. Eu quero que nós venha entender que nós vamos passar por muitas coisas nessa terra, mesmo não sendo homens e mulheres de Deus, mesmo buscando a presença do Senhor, mesmo se consagrando, se ungindo. Então eu quero hoje estar compartilhando com você uma palavra breve. Eu já comentei aqui que nós estamos aqui no redor da minha casa, tem uma construção, começa um barulho e às vezes eu me distraio com esse barulho, então eu quero ser bem breve, mas bem objetiva hoje no que o Senhor tocou meu coração para compartilhar. Vamos fazer o ID do Senhor juntas, vamos compartilhar com outras pessoas. Eu creio que Deus vai falar com alguém aqui nessa manhã. Eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu sei que a palavra do Senhor, quando ela cai num coração que está precisando, né, que abre o coração para receber, a palavra do Senhor, ela gera frutos. Então vamos compartilhar essa mensagem, mas vamos compartilhar aqui nas nossas redes sociais, para nós ter mais pessoas aqui junto com nós, para poder ver a palavra, ouvir a palavra, receber através da palavra. Porque eu creio no poder da palavra do Senhor, eu creio que a palavra, ela muda, ela transforma. A palavra, ela nos dá esperança, nos dá fé. A palavra, ela nos fortalece. Quanto mais nós conhecer a palavra, quanto mais nós se alimentar da palavra, mais nós vamos ser sustentados na nossa caminhada. Vamos ser sustentados na nossa caminhada, né? Então, como eu já falei, eu quero aqui compartilhar contigo uma breve mensagem para esse dia, uma breve palavra que se encontra no livro de Samuel 16, que fala do profeta Samuel. Mas eu quero trazer algumas características desse profeta aqui nessa manhã. Samuel é um profeta que está aqui no Antigo Testamento. Ele foi o último juiz de Israel, ele foi uma figura importante na história de Israel. A sua história nos ensina sobre fé, obediência e lealdade a Deus. Bom dia, Gislaine. Então, aqui, a palavra do Senhor nos diz, nos ensina sobre esse profeta que está aqui no Antigo Testamento, um homem que foi obediente a Deus, leal a Deus. Os principais feitos de Samuel, ele fundou o reinado de Israel, ele ungiu, né, 2 reis, ele ungiu o rei Saul, ele ungiu o rei Davi, ele fez sacrifício nos altares pagãos. Ele ofereceu sacrifício ao Senhor, ele restaurou a ordem em Israel e a adoração religiosa, ele colocou ordem, ele fez o povo a buscar as leis, a obedecer às leis, ele ensinou o povo a louvar o Senhor, a obedecer ao Senhor. Ele foi um líder, um modelo de líder como visão de Deus nessa terra. Ele foi um profeta reconhecido pelo povo, porque o povo não reconhecia profeta naquele tempo. Então ele teve grandes feitos, ele fez grandes
coisas em nome do Senhor. A palavra dele não caía no chão. Ele era um profeta que quando ele falava, Deus cumpria. Ele era obediente, ele era leal, ele era fiel, ele era um homem de Deus. E esse homem, ele foi gerado para um propósito. A mãe dele, Ana, não poderia engravidar. Passou anos buscando no Senhor, buscou na presença do Senhor, se derramou na presença do Senhor. O Senhor concebeu Samuel a ela e ele foi criado no meio dos sacerdotes na casa do Senhor para servir ao Senhor. E eu quero mostrar para você aqui na Bíblia, em 1 Samuel 16, que esse homem de Deus, obediente a Deus, esse homem que fez o povo adorar, fez o povo buscar, fez o povo voltar os seus olhos ao Senhor, esse profeta que fez o povo crer no Senhor, obedecer ao Senhor, ele teve um momento de fraqueza. Ele, com todo esse currículo, com todo esse diploma, com todas essas características de um homem de Deus, escolhido por Deus, não tinha medo, não enfrentava não tinha medo de enfrentar um rei, como ele foi ousado, né? Chegar para Saul e dizer que Deus tinha rejeitado Saul porque Saul desobedeceu. Mas ele teve um momento de fraqueza. Ele teve um momento que o sentimento dele estava governando ele. Ele foi guiado pelo sentimento dele. Mesmo ele sendo um profeta, mesmo ele sendo um sacerdote, mesmo Deus falando diretamente com ele. Porque nós temos que entender o que é espiritual, o que é emocional. Tem coisas que é espiritual, mas tem coisas que é emocional. E aqui, Samuel, nessa passagem, acontece algo que eu vou compartilhar com você, que é emocional. Um homem que ouvia a voz do Senhor. Um homem que era direcionado pelo Senhor. Um homem que era movido por Deus. Ele deixou as emoções falar ao seu coração. Aqui em 1 Samuel 16, diz assim a palavra do Senhor. Então disse ao Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Aqui uma conversa de Deus com Samuel. Aqui mostra que Samuel está com dó, ele está com um sentimento de dó. Mesmo Saul tendo desobedecido a Deus, mesmo Saul não ter cumprido com aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Foi Deus que mandou ungir, foi Deus que mandou ungir. O que Deus esperava de Saul? Obediência. Mas a arrogância, o achismo, né? O eu falou mais alto na vida de Saul. E Samuel, talvez, porque foi o primeiro rei que ele tivesse ungido, ele tinha um apego a Saul, mesmo Saul tendo errado, mesmo Saul tendo falhado. Aqui ele estava, a Bíblia diz, está especificado aqui, até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Deus já tinha rejeitado Saul, mas Samuel, o profeta, o sacerdote, estava com um sentimento de dó. Isso é espiritual? Isso não é espiritual, isso é emocional. Aqui ele estava paralisado porque Deus está chamando a atenção de Samuel. Deus, vou aqui conjecturar essa palavra sem ferir o texto. Deus está sendo um psicólogo para Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu ter rejeitado ele? Deus está conversando, porque quando... Eu nunca fui num psicólogo, mas eu creio que quando tu vai num psicólogo, tu vai para se abrir, você vai para conversar, você vai para colocar para fora os teus sentimentos. E aqui, Deus, como ele esquadrinha os nossos corações, Deus, como conhece a nossa mente, o nosso pensamento, ele está falando para Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado?
para que não reine sobre Israel, encha uma botija de azeite e vá e enviarei-te a Jessé, o Beleamita, porque entre os filhos deles me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei? Pois ouvindo Saul me matará. Olha que outro sentimento no coração de Samuel. Primeiro, ele está com dó de Saul. Ele está com dó de Saul. Tem um sentimento de dó. Um sentimento de apego, porque ele era apegado. Porque se ele tinha dó, ele era apegado. Aqui Deus diz para ele: pega uma botija de azeite e vai na casa de Jessé, que já tenho eu escolhido um dos filhos dele para ser rei. E aqui Samuel, ele mostra mais uma fraqueza. Mais uma fraqueza de Samuel. Como que eu vou ir? Se Saul ficar sabendo, ele vai me mandar matar. Ele vai mandar me matar. Ele ficou com medo do que Saul poderia fazer com ele. Aqui não era o espiritual de Samuel. Aqui não era a parte que ele faz jejum, a parte que ele ora, a parte que ele se entrega, o secreto dele. Não era espiritual. Aqui era sentimental, era sentimentos. E quantas pessoas elas têm se paralisado por um sentimento de dó, de desapegar das coisas, um sentimento de dó, de deixar para trás aquilo que passou. Ela ainda carrega esse sentimento, ainda ela carrega aquilo que Deus já rejeitou, aquilo que Deus já mandou ela largar, aquilo que Deus já mandou ela esquecer, aquilo que Deus já mandou ela tirar da vida dela. Mas por causa de um sentimento de dó, ela fica segurando algo que está trazendo peso para a vida dela. Está trazendo peso para casa, para os sonhos, para os negócios. Ela está trazendo peso para o ministério dela. Então nós temos que definir as coisas, separar as coisas. O que é espiritual e o que é emocional. Aqui não diminui a espiritualidade de Samuel. Aqui não diminui a relação que ele tem com Deus. Aqui é um sentimento de apego, um sentimento de dó, um sentimento de ter que abandonar, de ter que deixar algo que Deus já rejeitou. O próprio Deus diz para ele: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Quantos de nós estamos carregando coisas na nossa vida que Deus já rejeitou? E isso impede o nosso avanço, e isso impede de nós viver o novo, isso impede de nós viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos apegados nas coisas velhas. Ah, mas um dia fez um favor para mim. Nós temos que ser grato e nunca esquecer do que as pessoas fizeram, mas nem por isso nós temos que carregar elas a vida inteira nas nossas costas, nem por isso nós temos que carregar elas sempre junto com nós. A gratidão nós temos que ter sim, mas nem sempre nós vamos ter que estar junto com essas pessoas que em algum momento elas nos ajudaram, em algum momento elas nos estenderam a mão. Devemos orar por elas, buscar por elas, devemos pedir para Deus abençoar elas. Mas é um tempo, elas passaram um tempo na nossa vida. Então aqui Deus, ele tem essa conversa com Samuel. Deus aqui está alinhando as emoções de Samuel. É o que Deus está fazendo, porque o texto aqui é claro. O texto que nós estamos lendo em 1 Samuel 16 está dizendo: um sentimento de dó, isso não é espiritual. Isso é emocional. Um sentimento de medo, porque quando Saul souber que eu vou ungir um novo rei, ele vai querer me matar. Ele ficou com medo. Mas Deus, ele é lindo. Deus é perfeito. E Deus nos dá estratégias para nós sair desse campo, desse ambiente de sentimentos. Muitas pessoas, elas têm paralisado a sua vida
Porque tem medo, não consegue avançar. Porque tem medo de ir lá e quebrar a cara e não dar certo. De ter medo de decepcionar pessoas e elas ficam paralisadas, e elas não avançam, e elas não crescem, e elas não evoluem. Porque o medo paralisa, é um sentimento. Ou muitas pessoas, elas ficam ali numa zona de conforto, alimentando a sua dor, se achando, né, se diminui. Elas ficam se diminuindo, elas ficam se achando coitadinhas, que não são merecedoras, que ninguém olha para ela, que todo mundo rejeita ela. Nós temos que discernir o que é espiritual e o que é sentimento. O que é sentimento e o que é espiritual. Eu quero trazer algo aqui para vocês que eu tive lendo e tive estudando. Quando Deus criou o jardim, quando Deus criou Adão e Eva, quem governava Adão no jardim era o Espírito. Era o Espírito que governava Adão. Ele era movido pelo Espírito. Mas depois que Eva pecou, depois que o pecado veio ali no jardim, que Deus expulsa Adão e Eva dali do jardim, né? Nós já viemos de uma natureza pecaminosa. E quem predomina em nós não é mais o espírito, é a alma, é as nossas emoções, é os nossos sentimentos. Se nós não tiver alinhado à palavra do Senhor, se nós der liberdade para a carne, nós vamos alimentar a nossa alma, que é os nossos desejos, nossas emoções, os nossos traumas, que é aquilo que a carne quer fazer, é os desejos da carne. E nós caímos quando nós alimentamos as coisas da carne, ou um sentimento, quando nós começamos a nutrir aquele sentimento, quando nós deixamos crescer esse sentimento, e isso nos paralisa. E isso entristece o nosso coração. E muitas pessoas, elas têm saído da presença do Senhor porque elas têm um sentimento que estão paralisando ela. E elas acham que elas não são dignas, não são merecedoras de estar na presença do Senhor. Mas nós temos que saber separar o que é espiritual do que é um sentimento, do que é o emocional. O que eu estou sentindo hoje não define o meu futuro. O que eu estou passando hoje não define o meu futuro. Não define o meu relacionamento com Deus. Eu tenho meu relacionamento com o Senhor. Eu busco o Senhor. Eu tenho uma intimidade com o Senhor. Mas eu também posso ter um sentimento de medo. Eu também posso ter um sentimento de dó. Mas eu tenho que discernir para que isso não venha me paralisar. Eu tenho que discernir para que isso não venha me deixar na metade do caminho e do propósito que Deus tem para minha vida. Então nós precisamos discernir. E eu quis trazer essa passagem para você nessa manhã, porque talvez aqui no meio de nós tem pessoas hoje que estão com esse sentimento no coração. Aqui Saul, o profeta, o homem que usado por Deus. Tudo que Deus falava através da boca do profeta não caía no chão. Ele era fiel a Deus, ele era obediente a Deus, ele ensinou o povo a buscar a Deus. Ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Mas ele teve sentimentos também. Ele teve um momento de dó de Saul. Não sei por que esse vínculo, mas talvez seja porque ele ungiu Saul. Porque foi o primeiro rei que ele ungiu. Que foi o primeiro rei que ele separou para governar Israel. Mas esse rei, ele desobedeceu a Deus. E Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus se agrada da obediência. Então, Samuel era obediente a Deus, mas se apegou de alguma forma a Saul. E esse sentimento aqui estava aflorado nele. E Deus vem, conversa e diz: até quando terás dó de Saul? Se eu rejeitei. Imagina, o próprio Deus rejeitou ele, o próprio Deus. Mas Samuel estava ali com aquele sentimento. Depois ele diz: pega uma botija de azeite, vai na casa de Jessé, que eu vou escolher um rei lá.
E mais uma vez aqui, Samuel ele fala das emoções dele. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então diz o Senhor, olha que coisa linda, toma uma botija, pega um bezerro em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor. Deus dá uma estratégia para ele. Deus diz assim: Samuel, tu vai pegar um bezerro, tá? E tu vai chegar na casa de Jessé e diz para Jessé que você foi fazer um sacrifício. Quando Samuel chega na cidade, porque quando chega o profeta, naquele tempo, só para nós aqui entender como era visto o profeta Samuel, era como se fosse chegar o presidente da república. Ele chegou na cidade, todo mundo olha para ele, todo mundo quer saber o que ele está fazendo ali. E a casa que ele escolhesse era a casa que vinha uma direção de Deus. Ou era uma sentença, ou era algo que Deus mandou fazer, ou fosse um sacrifício. Então aqui Deus diz para ele, quando ele chega na casa de Jessé, Jessé pergunta para ele: vem em paz, profeta? Porque eles temiam muito ao profeta, porque sabia que o profeta era a boca de Deus. Poderia vir uma sentença ali para aquela família. Então quando ele chega na casa de Jessé, Jessé já diz para ele: você vem em paz, profeta? E ele diz: sim, vim em paz, vim fazer um sacrifício ao Senhor. Então aqui Deus, ele alinha as emoções de Samuel para que ele vá fazer o que Deus quer que ele faça. Nem todos os dias eu vou estar bem, mas isso não quer dizer que eu não sou filha do Senhor. Isso não quer dizer que as promessas do Senhor não vão se cumprir na minha vida. Isso não quer dizer que o meu milagre não vai chegar. Isso não quer dizer que a minha caminhada terminou aqui. Não, eu vou seguir em frente. Eu só preciso alinhar as minhas emoções. Eu só preciso tirar esse sentimento que está me segurando, que está me aprisionando. Então eu preciso me libertar disso. E eu quero te perguntar uma coisa: qual é o sentimento que você amanheceu hoje? Qual é o sentimento que está sobre o teu coração? O que você está sentindo hoje? Talvez você está se sentindo abandonada, talvez você está se sentindo rejeitada, talvez você está dizendo para mim nada dá certo, eu não consigo, eu tenho medo. E eu quero dizer para você que você precisa alinhar as suas emoções, porque o que o céu tem para você é mais do que você pensa e do que você imagina. Você só precisa seguir em frente e não alimentar esse sentimento. Você não precisa, você não pode alimentar esse sentimento. Você tem que alimentar coisas boas. Porque a palavra do Senhor diz, né, que Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E quais são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito? Pensamento de paz e pensamento para nós prosperar. É esses pensamentos que tem o Senhor. Não é porque eu tô com medo, porque eu tô com dó, porque eu me acho menor, que vai mudar o pensamento de Deus. Deus não é como nós que mudamos o que Ele pensa ao nosso respeito. Deus, ninguém interfere nos pensamentos dele. Ninguém vai chegar e dizer: Deus, a Andréia não é merecedora, a Andréia não consegue. Ninguém vai mudar aquilo que Deus tem no seu pensamento sobre mim. Então eu preciso olhar para Deus. Não estou bem hoje? É normal. Nem todos os dias nós vamos estar bem. Só não precisamos alimentar esse sentimento. Nós não podemos alimentar esse sentimento. E agora eu até quero compartilhar com você. Ontem eu levei uma palavra na igreja de oferta. E a palavra do Senhor, né? Ela fala dos talentos que Deus deu. Todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento. Nós já nascemos com esse talento, porque foi Ele que deu. E essa passagem aqui em Mateus 25, 21, fala dos 10 talentos. Aquele senhor que foi viajar e deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um outro, a terceira pessoa. O primeiro que recebeu 5, ele foi lá e multiplicou. Ele foi e multiplicou o talento que deu, aqueles 5 talentos que o seu senhor tinha dado. Aquele que tinha recebido 2 foi lá e multiplicou também.
Mas o que recebeu o que ele fez? Ele enterrou. Ele ficou com medo de perder aquele talento e ele enterra. Aqui ele enterrou a promessa, aqui ele enterrou os dons, aqui ele enterrou o chamado, aqui ele enterrou o que o céu tinha dado para ele, colocado nas mãos dele para ele multiplicar, porque ele teve um sentimento de perca. Ele disse, se eu perder quando meu Senhor voltar, eu não vou ter para devolver. Então eu vou enterrar. Ele ficou com medo. E os outros não. Os outros foram lá e multiplicaram. Eles não agiram sobre as emoções. Eles não agiram sobre o que esse recebeu. Porque ele ficou com medo de perder aquele Ele recebeu só mas ele ficou com medo de perder aquele E os outros não. Porque eles lá foram e fizeram e multiplicaram os talentos. E a palavra do Senhor, né, diz... E disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Nós temos que multiplicar os talentos que Deus coloca na nossa mão. E pessoas estão paralisadas, estão enterrando os seus talentos porque tem medo. Tem medo de avançar, tem medo de romper, tem medo de se mover. Tem medo de deixar as coisas velhas para trás, carregam junto e não vão multiplicar os talentos que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Mas o Senhor diz que aquele que é o servo bom e fiel, ele é fiel no pouco, ele multiplica os talentos no pouco. Então o Senhor colocou um talento sobre a minha vida e sobre a tua vida, mas nós não podemos deixar o nosso sentimento fazer nós perder aquilo que Deus já colocou sobre mim e sobre você. Cada um de nós já tem um talento dentro. Nós só precisamos aumentar. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa as críticas te paralisar. Não deixa os apontamentos te paralisar. Continua, multiplica aquilo que Deus colocou na tua mesa, na tua mão. Não tenha medo. Aqui nós lemos essa passagem. Samuel, ele ficou com medo. Ele estava com medo, ele estava com dó, as emoções dele não estavam alinhadas aquele dia. Naquele momento, as emoções dele estavam abaladas. Mas Deus chega e conversa com ele, Deus alinha as emoções. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Então nós temos que saber dividir o que é emocional e o que é espiritual. Um grande homem de Deus, profeta do Senhor, quando ele abria a boca para falar, o próprio Deus falando através da vida dele. Mas as emoções deles aqui estavam abaladas. Mas Deus, né, como Ele nos ama, Ele alinha até as nossas emoções. Ele vem, fala e conversa. Não, faz assim, faz daquele jeito. Né? Deus sempre nos dá um escape para nós entender as coisas. Que não é como nós estamos sentindo, não é como nós estamos vendo. Que Ele sabe o nosso futuro. Nós não conhecemos o nosso futuro e nós temos que confiar naquele que nos chamou. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo? Vamos orar. Se você está com algum sentimento hoje no teu coração, coloca a tua mão no teu coração e diga para você mesmo, eu não sou o que eu estou sentindo, esse sentimento não me pertence, isso aqui é só uma fase, um momento que eu vou passar, que eu estou passando, porque é o Senhor que sabe os pensamentos que tem ao meu respeito. Não importa o que o irmão pensa, não importa o que a irmã pensa, importa o que Deus pensa de mim. Importa a minha intimidade com o Senhor. Importa o tempo que eu tenho passado com o meu Pai. Isso é que importa. Esse sentimento ele vai sair, esse dia ruim vai passar e eu vou continuar vivendo as promessas do Senhor para minha vida. Começa a declarar isso ao teu coração nessa manhã. Começa a declarar, esse sentimento ruim não é meu. Esse sentimento de dó, de medo, de inferioridade, de injustiça. Talvez tu está se sentindo injustiçado hoje. Mas coloca a tua mão no teu coração e diz, Senhor, tira, me ajuda a tirar. Muda a minha mente, Pai, muda a minha mente, muda meus pensamentos. Diga para o Senhor, leva cativo os meus pensamentos ao teu senhorio, Pai. Que meus pensamentos venham estar ligados ao céu, que meus pensamentos venham estar ligados nas promessas. A palavra de Deus diz que é para nós trazer na memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz fé. Começa a alimentar a tua mente nessa manhã. Você tem esse poder, sim. Começa a alimentar a tua mente nessa manhã.
Começa a alimentar ela. Diga: Senhor, eu quero viver as tuas promessas, eu quero viver o que tu tem para mim. Tira, Senhor, esse pensamento que não provê de ti, não deixa crescer. Começa a orar, começa a falar com o teu pai. Começa a ter esse diálogo que Samuel teve com o Senhor. Começa a abrir o teu coração e dizer o que tu tá sentindo. Deus, mas tira, isso não me pertence, isso não faz parte da minha caminhada. Começa a abrir o teu coração para o Senhor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, em cima da tua palavra, Senhor, eu oro. Em cima da tua palavra, Senhor, eu declaro, Senhor, pensamentos alinhados, emoções alinhadas nessa manhã, Pai. Eu não sei como essa pessoa se encontra, eu não sei qual é o sentimento, Senhor, que ela está nutrindo no dia de hoje. Mas eu sei, Pai, que quando nós somos tocados pelo teu amor, o teu amor lança fora todo medo. Então eu declaro sobre a vida dos teus filhos nessa manhã, que o teu amor, Senhor, venha invadir o coração, que o teu amor, Senhor, venha abraçar, o teu amor, Senhor, a tua presença, Senhor, venha fazer ela sentir, Senhor, que tu está com ela, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu te peço nessa manhã, tudo que trouxe esses pensamentos ruins, Pai, tudo que trouxe essa tristeza nesse coração, começa a arrancar, começa a tirar, em nome de Jesus, Pai. Leva os nossos pensamentos para o alto, Pai. Leva os nossos pensamentos às promessas. Aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor disse que vai fazer. Nós cremos na promessa, é isso que nós vamos alimentar hoje. Eu vivo em cima de uma palavra, eu vivo em cima de uma promessa. O Senhor é fiel para cumprir. Então eu oro, Senhor amado, que a nossa mente venha estar ligada no alto, Pai. E tudo que aprisiona essa mente, toda mente cauterizada, Pai. Toda mente que não consegue receber, Pai, aquilo que tu tem para ela, em nome de Jesus, Pai, arranca nessa manhã, muda, Senhor, a visão espiritual, Pai, deixa ela sensível à tua voz, Pai, que o Senhor venha falar com ela, Pai, que o Senhor venha dizer para ela, Senhor, o que tu tem para ela, o que tu tem preparado para ela, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Que você venha receber essa palavra, que essa palavra venha entrar no teu coração. Você não é o que você está sentindo hoje. Você não é. E ninguém vai mudar os pensamentos de Deus ao teu respeito. O que Deus pensa de você não vai ser mudado. E Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de sacerdote, geração eleita. E é isso que nós temos que alimentar. Não é esse sentimento. Amém? Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser, se Ele permitir, vamos estar aqui trazendo uma palavra. Eu gosto de fazer minhas lives curtinhas, entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para nós estar edificando a nossa fé, para nós estar se alimentando da palavra, não ser somente ouvinte, mas ser praticante, né? É nós alimentar o nosso coração, porque a fé ela é aumentada pelo ouvir a palavra. E nós precisamos ouvir a palavra e nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor. Então, eu creio que o propósito que o Senhor tinha para o dia de hoje foi se cumprido. Eu sei que essa palavra entrou no coração certo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz dele. E que te traga paz, que te traga amor, que te traga alegria, que te traga sonhos, que te traga prosperidade, que te traga tudo que o céu tem para te oferecer. Em nome de Jesus Cristo.